2 para a Semana Europeia com o Filipe Vasconcelos Romão. Olá, Filipe, bem-vindo. É inevitável falarmos da guerra comercial imposta por Trump, cheia de avanços e recuos, como ainda agora ouvíamos, antes da suspensão e na primeira resposta europeia de retaliação. Só faltou mesmo o consenso da Hungria. Bruxelas conseguiu dar um sinal de força? Olá, boa noite. Conseguiu dar um sinal de uma força relativa, mas de facto aquilo que acabou por obrigar Trump a recuar foi o músculo da República Popular da China e a atitude de Xi Jinping. Estamos a falar de realidades muito diferentes. A União Europeia é uma união de Estados soberanos, não obstante a política comercial comum é uma das primeiras que está, desde 1 de janeiro de 1958, começou a ser implementada, não tal como a conhecemos hoje, com a então Comunidade Económica Europeia, e nesse momento planificou-se e foi progressivamente sendo implementada uma tarifa externa comum, ou seja, aquilo que era negociado com os, na altura, 6 membros da CEE, decidiram pouco a pouco começar a negociar a sua relação comercial com o exterior em comum, pô-la em comum numa política comum. Isso é a base daquilo que é hoje a construção europeia. Portanto, se há algo em que a União Europeia deveria ser um ator forte e com um músculo, é a política comercial, a relação comercial com o exterior. A regulação das suas exportações e das suas importações e as tarifas que sobre elas impendem. Dito isto, eu diria que a Comissão Europeia, que aqui funciona como um governo comum nesta matéria, foi talvez excessivamente prudente, uma vez que a atitude de Xi Jinping e a atitude da República Popular da China acabou por obrigar, de facto, Trump a recuar e a posição muito dura, muito musculada, que talvez a Comissão Europeia tenha receado, acabou por se revelar uma posição bastante mais frágil do que terá sido antes prevista. Portanto, bastou aqui a China demonstrar um músculo na sua subida de tarifas alfandegárias e também na colocação nos mercados de dívida, títulos da dívida norte-americano, para isto acabar por lançar os Estados Unidos ainda numa maior instabilidade. E aquilo que temos visto nas últimas 48 horas tem sido um Trump a recuar de uma forma muito evidente. Ontem, com estas declarações no Air Force One, em que falava na sua amizade com Xi Jinping e na sua boa relação com Xi Jinping, e hoje com o fim das taxas, mesmo para os bens importados da China, determinados bens, ou seja, os tecnológicos, nomeadamente os telemóveis, os computadores e os chips. Ou seja, há aqui um recuo claro dos Estados Unidos. A União Europeia não terá contribuído para esse recuo de uma forma muito clara, mas acaba por conseguir beneficiar daquilo que foi o braço de ferro com a China e a vitória, pelo menos neste momento, que a China obteve nestes dias. Na próxima semana, Filipe, a Primeira-Ministra de Itália vai reunir-se com Trump. Pode sair deste encontro uma negociação efetiva que agrade também à Europa ou alguma irritação provocada por Meloni junto dos homólogos europeus? Bem, repara, Trump tem uma atitude muito clara. Aqueles atores que lhe fazem frente e que ele acabam por conquistar o seu respeito, como é o caso de Xi Jinping e, em parte, Vladimir Putin, obrigam Trump a recuar e Trump tem com eles uma atitude até receosa. Com aqueles que não considera e que não considera como atores políticos fortes, é o caso da União Europeia, Trump vai provavelmente manter uma atitude de maior hostilidade. E essa atitude de maior hostilidade passa por fragilizar a Europa, dividindo a Europa. Dizíamos há pouco que uma das primeiras políticas da então Comunidade Económica Europeia era a tal tarifa externa comum, a política comercial comum. Ora, é difícil do ponto de vista legal até tentar dividir a Europa nessa matéria, uma vez que os Estados transferiram soberania para as instituições europeias no que respeita à sua relação comercial com o exterior. Dito isto, parece evidente que Trump e outros membros da sua administração, como o seu vice-presidente, vão tentar romper esta unidade europeia e, evidentemente, vão começar por um dos atores mais importantes da Europa, que é a Itália. Itália é membro fundador da Comunidade Económica Europeia, é um dos 3 países iniciais, juntamente com a República Federal da Alemanha, França, dos 3 grandes países iniciais, e Meloni é um trunfo bem mais apelativo do que Orbán, que é um país que representa um país mais pequeno e que tem um alinhamento quase automático com a Rússia e com Trump. Portanto, tentar e conseguir aqui
conquistar e seduzir a Itália com um discurso que a aproximasse mais das posições dos Estados Unidos, evidentemente seria aqui uma areia na engrenagem muito mais forte e que poderia, de facto, fragilizar a posição europeia. Tenho, no entanto, dúvidas que Itália esteja disposta a arriscar e Meloni esteja disposta a arriscar tudo aquilo que a União Europeia representa para a Itália em termos políticos, económicos, sociais e até culturais e históricos, em nome de uma aliança com o Presidente, que esta semana revelou grandes fragilidades e mesmo só um apontamento final, cuja popularidade neste momento está em queda, o que provavelmente estará a acender alguns alarmes junto à administração Trump. Muito bem. Filipe Vasconcelos Romão, obrigado pela análise. Bom